E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então faz pouco tempo aqui no YouTube, eu soltei 3 aulas sobre classificação das doenças periodontais, onde eu falo de classificação das gengivites na primeira aula, classificação das periodontites na segunda, e na terceira parte dessa aula, no terceiro vídeo, eu respondo aí umas questões de concurso junto com vocês. Só que essas aulas, que tu pode encontrar o link na descrição, essas 3 aulas no total, somaram 76 minutos de vídeo. Por isso, como são 3 vídeos bem compridos, eu resolvi separar a parte que mais cai, tanto em concurso público quanto nas provas da faculdade, que vão ser as diferenças entre a periodontite crônica e a periodontite agressiva. Então esse vídeo aqui vai ser um resumo dessa parte, mas se tu quiser as aulas mais detalhadas, é só assistir esses outros vídeos que eu fiz aqui para o canal. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assim tu fica por dentro das próximas aulas, dos próximos vídeos que vão vir por aqui, e também faz parte dessa comunidade aqui no YouTube que só fala de odontologia. E claro, seria muito legal ter você aqui com a gente também, discutindo todos esses temas. E se tu quiser baixar os slides dessa aula aqui e de todas as outras aulas que eu já fiz aqui para o YouTube, é só tu clicar no link da descrição. Mas, para essa aula aqui, como vai ser um resumo desses 3 vídeos que eu postei aqui no canal, para esse vídeo aqui eu fiz um material exclusivo para ti, com resumo de tudo que eu vou falar aqui nessa aula. Então, como tu pode ver na tela, são 2 cartilhas, com as principais informações da periodontite crônica e da periodontite agressiva, e nessas cartilhas estão as principais diferenças desses tipos de periodontite. E daí, para baixar esse material, é só tu clicar no link da descrição e imprime ele, anexa no teu caderno, deixa ele preso aí no teu armário, em algum lugar, que tu vai ver isso todo dia, e não vai esquecer dessas características que, como eu já disse, caem muito em tudo que é prova. Então aqui nesse slide tu pode ver as referências que eu usei para fazer essa aula. Eu usei o livro do Carranza e os outros artigos aí para pegar umas informações extras, mas a alma dessa aula, as principais informações que eu uso aqui, foram tirados do livro de periodontia clínica do Carranza. Então nesse vídeo aqui eu vou falar das principais diferenças entre periodontite crônica e agressiva. Eu vou começar falando aí da periodontite crônica. Então a periodontite crônica ela vai ser mais comum em adultos acima de 35 anos, mas ela pode aparecer algumas vezes em pessoas um pouco mais jovens, apesar disso ser mais raro de acontecer. E uma coisa muito importante que tu tem que ter em mente na hora de resolver qualquer questão de concurso é que o principal fator etiológico para a periodontite crônica é a placa bacteriana, que faz com que essa doença tenha uma progressão lenta a moderada. Na periodontite crônica, a gente vai ter todos aqueles sinais clássicos, sintomas clássicos da inflamação. Então a gengiva vai estar avermelhada, vai estar edemaciada, e ela vai sangrar muito fácil, tá? Qualquer estímulo na gengiva já faz ela sangrar. Além disso, a gente vai ter, com frequência, o acúmulo de cálculo, de tártaro subgengival. E nos casos mais graves, esses sintomas comuns da inflamação, eles vão estar somados à mobilidade dental, supuração e recessão gengival. E uma coisa muito interessante que tu tem que ter em mente é que os sintomas da periodontite crônica, eles podem ser piorados, Eles podem ser amplificados se o acúmulo de placa for associado a fatores locais, sistêmicos ou ambientais. Então, os fatores locais, que vão ser as fraturas radiculares, restaurações e próteses mal adaptadas, e até a anatomia dental, Esses fatores locais eles vão favorecer o acúmulo de placa, que vai auxiliar na progressão da doença. E os fatores sistêmicos que vão amplificar os sintomas da periodontite crônica vão ser o HIV e a diabetes, que vão favorecer a ação da placa nos tecidos. E os fatores ambientais vão ser o estresse e o cigarro, que vão favorecer também a ação da placa nos tecidos e a multiplicação dessa placa bacteriana. Então, cada um desses fatores aí atua de uma maneira diferente. E como eu já disse, mas reforçando aqui porque isso é muito importante, cai bastante. Se a placa bacteriana estiver associada com um desses fatores, os sintomas da periodontite vão ser piorados e vão ficar mais graves. E tu descobrir se o paciente está em contato com algum desses fatores é muito importante tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento da periodontite crônica. Então, o tratamento desse tipo de doença periodontal vai consistir principalmente na remoção e no controle do biofilme.
Então, profilaxia e raspagens são muito boas para o tratamento desse tipo de periodontite. Geralmente, uma raspagem a campo fechado já resolve a situação, já ajuda ali na regeneração do ligamento periodontal, mas em casos mais graves, a gente pode associar raspagens a campo aberto com antibiótico terapia. E é muito importante, né, que esses pacientes que estão fazendo o tratamento da periodontite crônica, eles compareçam, né, no consultório de tempos em tempos para ver se o tratamento deu certo, para fazer um controle. E também o dentista pode ver, né, se essa pessoa realmente melhorou os hábitos de higiene dela e se parou ou diminuiu, né, o acúmulo de placa bacteriana. E agora aqui a gente tem duas fotos, tá? Mas essas duas fotos vão ser de periodontites crônicas. Então, como tu pode ver, ambos os casos têm muita placa bacteriana. No segundo a placa é mais visível, tá? Mas no primeiro eu te garanto que se tu fizer uma raspagem ali, tu vai encontrar muita placa subgengival. E tanto é que na primeira foto tu pode ver que a gengiva está muito inchada, principalmente na região dos dentes anteriores e inferiores. Se tu encostar ali com qualquer coisa, com certeza vai sangrar bastante. E em ambos os casos, se tu fizer um teste de sondagem, com certeza a sonda aí deve descer uns 3, 4, em alguns dentes até 5 milímetros. Então essas duas fotos representam bem como uma periodontite crônica se parece e fica o destaque, né, da presença grande de placa bacteriana. E agora que a gente falou um pouquinho da periodontite crônica, a gente vai estar falando aí da periodontite agressiva. Então, a periodontite agressiva ela vai ter várias características, vai ter vários sintomas, mas existem algumas coisas que tu precisa saber, né, e que são muito importantes pro diagnóstico diferencial, né, entre essas periodontites. Então, a periodontite agressiva é uma doença que se desenvolve e progride de uma maneira muito rápida, tá? A periodontite agressiva, ela às vezes é descoberta até em exames de rotina, né, com radiografias no dentista, para diagnosticar uma outra coisa, mas ela se desenvolve de uma maneira muito rápida mesmo, tá, pessoal? Então, a periodontite crônica é algo ali que evolui por anos, né, com a ação da placa, com as perdas do tecido de suporte, mas a periodontite agressiva, essa perda da sustentação do dente vai acontecer de uma maneira muito rápida. E além disso, a periodontite agressiva, ela acontece sem a presença de grandes quantidades de placa bacteriana. Então a gengiva ela parece saudável clinicamente. E geralmente as pessoas que têm periodontite agressiva, elas já possuem um histórico familiar. Então o fator mais determinante para o aparecimento da periodontite agressiva é a questão genética e não o acúmulo de placa. Além disso, a periodontite agressiva ela afeta pessoas mais jovens, tá? Principalmente adolescentes, mas ela também é comum aí em pessoas de 10 a 30 anos, ao contrário da crônica, né, que é mais comum em pessoas maiores que 35 anos. Então, no início da periodontite agressiva, a gengiva do paciente, a gengiva da pessoa, parece saudável, tá? Então, a gente não vai ter aqueles sinais clínicos da inflamação muito evidentes como na periodontite crônica. Mas, nas fases posteriores da infecção, os pacientes falam que eles têm mau hálito, às vezes eles falam que está saindo pus da gengiva e que os dentes estão moles. Em casos mais graves, a periodontite agressiva pode causar abscesso endopério. Isso vai trazer uma dor bem grande para o paciente. E além disso, a gente também vai ter aqueles black spaces, né? Aqueles espaços negros entre os dentes, por causa da perda de altura papilar, que vai causar um acúmulo de alimentos naquela região que incomoda bastante o paciente. E além disso tudo que eu já falei aqui, a periodontite agressiva ela vai acontecer em pacientes saudáveis, tá? Em pacientes jovens e saudáveis. Então a gente vai ter uma perda rápida da inserção e do volume ósseo. Uma coisa muito importante para te ter em mente é que a quantidade de placa não condiz com a gravidade da doença. Então nesse caso, a gente vai ter uma periodontite muito desenvolvida, muitas vezes com uma perda bem grande dos tecidos de suporte, né? Do osso e do ligamento. Mas quando a gente olha clinicamente, a gente vê ali que tem pouca placa bacteriana. Essa periodontite ela vai acontecer igualmente entre os sexos feminino e masculino, e como eu já disse, ela é afetada principalmente por fatores genéticos que vão influenciar a capacidade de defesa, né, do hospedeiro. E o tratamento desse tipo de periodontite, ele deve começar com uma raspagem, né, e alisamento dos dentes que estão afetados ali pela doença, mas só isso não vai ser suficiente. E esse tratamento ele deve estar associado a orientações de higiene e uso de medicação sistêmica em muitos casos.
E mesmo assim, se nada disso der certo, em alguns tratamentos a gente ainda pode fazer uma abordagem cirúrgica com uma raspagem a campo aberto. Então aqui nesse slide, tu pode ver a comparação entre a periodontite agressiva e a periodontite crônica. Tu pode ver que na agressiva, os tecidos de suporte já desceram bastante, tá? Então não é mais novidade que esse paciente tem algum problema. Mas tu pode ver que a gengiva tem cor normal e não tem acúmulo de placa nenhum, praticamente. Ao contrário da periodontite crônica, né, que a gente vai ter bastante placa e a gengiva vai estar muito inflamada. E aqui a gente tem outra foto, a de cima é uma periodontite agressiva de um paciente de 30 anos. Tu pode ver entre os incisivos centrais que a papila entre os dentes foi embora já há muito tempo. Tem um black space gigante ali, tá? E embaixo a gente tem uma periodontite crônica clássica, tá? Com gengiva inchada, com provavelmente muitos dentes com mobilidade, gengiva sangrando e gengiva bem avermelhada também. Então, clinicamente, as características que eu falei nessa aula aqui, elas vão ser bem visíveis. Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Como eu disse, eu resolvi fazer um resumo, né, da parte mais importante das minhas aulas de classificação das doenças periodontais. Espero que isso te ajude na prova que tu for fazer, seja para concurso, seja na faculdade. E se tu quiser acompanhar os próximos vídeos, se inscreve no canal. Assim eu também consigo saber se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, tá? E também qualquer dúvida aí, se tu quiser conversar comigo sobre o tema dessa aula ou sobre qualquer outra coisa sobre odontologia, deixa aí tua dúvida, teu comentário aí nesse vídeo que a gente conversa. Então, obrigado pessoal e até a próxima. Tchau, tchau.